O Brasil precisa de boas histórias. Nestes 50 anos de Projeto Pescar, 40 mil vidas transformadas, milhares de voluntários participando desta rede de transformação, gerando impacto social, centenas de empresas que também acreditam que o nosso país merece construir essa prosperidade para todos, que acredita que esse país precisa ser mais inclusivo. Nesses 50 anos, nós estamos comemorando com toda a rede Pescar, com todos os jovens, com os colaboradores, com os nossos mantenedores, este grande objetivo de construir um Brasil melhor para todos. Eu sou Ézio Rezende e neste episódio do Conexão Pescar, nós temos um tema muito importante, um tema que talvez, em grande parte, dê a base para a construção de projetos sólidos, de iniciativas com governança, e eu me refiro ao compliance. Eu me refiro a esse processo da reputação, da confiança, na transparência que gera e mantém a reputação. E para essa nossa conversa de hoje, nós temos a felicidade aqui de termos duas especialistas nesta área do conhecimento que é relativamente nova, né? Nós estamos falando em compliance, apesar do compliance agora estar aí nas manchetes dos jornais, a gente tem o compliance zero aí, que é uma maneira do que não fazer, né? Eu não estou falando do contrário, mas também está no noticiário. Então está conosco hoje aqui, eu vou pegar a minha cola, porque o sobrenome sempre é uma coisa muito delicada, mas a doutora Eliana Fialho Herzog, que está aqui conosco, seja muito bem-vinda. A Eliana é a nossa conselheira, curadora, uma pescadora de carteirinha, que tem nos ajudado, a propósito, muito na governança. Muito obrigado, Eliana. Que isso, uma honra minha, Ézio. Muito bom estar aqui. E nesta dupla, nós temos a Sabrina Pezzi. Falei certo, Pezzi? Certíssimo. A Sabrina, que está conosco, eu acho que eu não sei se sabia, né, Sabrina, há 20 anos, porque a Sabrina é da Unimed, a Unimed, além de gerar aí uma saúde, ela também participa da comunidade e tem participado com o Pescar aí. Esse ano a gente completa 20 anos de pescaria conosco, né, entregando para a sociedade também, além da saúde, essa transformação de vidas. Sabrina, muito obrigado por estar aqui conosco. Uma linda história juntos. E não é uma história de pescador, né, Sabrina? Não às vezes mesmo. a gente fala projeto Pescar, isso é uma característica interessante, né? Nós estamos aqui no Conexão Pescar, mas quando a gente às vezes fala sobre pescar em outro lugar, em outra cidade, o pessoal associa diretamente à pesca, Eliana. E pensa que a gente tem um curso de pesca, um passeio para o Pantanal, e não. A nossa pesca, né, para quem está chegando agora aqui, caindo no nosso Conexão Pescar, é porque a origem do projeto está muito embasada naquele provérbio chinês, né? Se queres matar a fome de alguém, dá o peixe, mas se queres que ele nunca mais passe fome, ensine a pescar. É isso que que a Fundação Pescar, que o projeto tem feito nesses 50 anos. Compliance. Para iniciarmos, eu queria convidá-las para que a gente possa, primeiro, começar do início, né? O que é compliance? Ézio, primeiro registrando aí um super agradecimento à acolhida que a Sabrina nos deu ao convite de estar aqui conosco. A Sabrina, uma parceira de longa data das batalhas do compliance. Tu tens razão, é recente, mas é um recente que para nós já está ficando pesado já, né? E a gente vem aí ao longo desses últimos 15 anos, pelo menos, tentando, de alguma forma, desmistificar o que é o compliance. 15 anos, Eliana? Com certeza. Aí que tá. A gente, como brasileiros, né, a gente tem acompanhado as repercussões negativas envolvendo, né, as operações em variados níveis das empresas, mas a gente vem estudando isso, né, Sabrina? Há pelo menos 15 anos.
com toda uma história anterior a isso, principalmente de fora daqui, mas focado aqui no Brasil, muito nesse período. E a gente vem tentando, inclusive, já por vários anos se tentou substituir, né, a palavra compliance, né, traduzir, né, ela para uma palavra só no português. A gente usa como sinônimo de integridade, principalmente, né, mas a gente não tem a abrangência numa palavra só do todo para o que é usada a palavra compliance, pensando principalmente na utilização original, né? Porque ela vem abrangendo um sistema de gestão, a estruturação de um programa de integridade, né? Um programa que gere políticas, normas, aplicação, treinamento, comunicação, enfim. A mesma palavra é usada como uma linha de conduta. Então, a linha de integridade, a linha do estar em compliance, né? A mesma palavra é usada para ações práticas que as empresas, as entidades desenvolvem vinculadas aos programas de integridade, e a palavra acaba sendo usada para denominar a equipe que trabalha naqueles programas de integridade, naqueles programas de compliance. Então, por mais que a gente tente fazer uma tradução aí, até para aproximar o nosso público, né? A gente ainda enfrenta a abrangência da palavra nos deixa, de alguma forma, mais recorrente em usar, né, Sabrina, a própria palavra compliance, né? E a origem, Sabrina, então, da palavra, aonde a gente começou a utilizar com esse conceito, ou ele vem se desenvolvendo, ele vem agregando esses atributos, Sabrina, que a Helena comentou? Eu gosto de fazer a referência do compliance, não necessariamente na tradução da expressão, né, mas da grande oportunidade que ela trouxe para estruturação das organizações e das relações, né, entre pessoas e entidades, entre pessoas e processos, né. Existe um marco legal quando a gente fala desses 15 anos, né, em que começa-se a tratar essa referência do compliance com traduções à integridade, né, mas nas relações humanas e dentro da sua simplicidade, que é fazer o certo. Né? Eu acho simples que essa assim. Simples assim. Então, é natural que quando nossa abordagem ela inicia pelo compliance, junto com isso vem uma imagem de complexidade, de algo que não nos é tão próximo, né? Há uma distância, mas a grande oportunidade que nós temos, principalmente quando trabalhamos o tema nas organizações e na sociedade, é trazer essa simplicidade para o tema. Então, numa simples referência hoje, compliance, integridade, é a gente pensar no fazer o certo. Então, o marco disso, né? Quando a gente começa pelo apelo do compliance, tem um marco legal, mas nas relações humanas, né? Acho que esse é um propósito que nos movimenta. Mas a origem dele, ele começa fora do Brasil. Ele começa mais aonde? Sim. Estados Unidos, na Europa, ou Estados Unidos e Europa ao mesmo tempo? Eu acho que a gente pode considerar, né, Sabrina, que como primeiro marco regulatório, a gente tem uma legislação americana. Originada de um grande escândalo contábil. É interessante até a gente, não é? Porque a gente, quando vê todas essas matérias aí abertas ao grande público, a gente não tem tanto essa noção, né? Fica aquela coisa do cumprir regras, né? E a gente pode até explorar isso mais na sequência, mas, na verdade, foi um mascaramento de números que gerou uma grande quebra representativa que acabou levando à construção de uma normativa específica. E, a partir dessa legislação americana, outros tantos países evoluíram também com regramentos direcionados à integridade, né? Mas é importante a gente dar o marco de que uma maquiagem na contabilidade foi, na verdade, o primeiro desencadeador de todo o movimento. Isso é 2008, 2009, não? Problema dos bancos? Né? Um pouquinho antes, exato. Mas eu acho que o emblemático aqui da referência é que a legislação ela se estabelece a partir de um comportamento, né? A necessidade da legislação ela se estabelece a partir de uma realidade comportamental, né?
Então, e não foi diferente no Brasil, quando a gente reconhece os primeiros marcos legais aqui no Brasil também vem dessa realidade, né, de alguns episódios de graves corrupções em que nós entendemos que fazer o certo, embora seja simples, não é tão óbvio, e que uma legislação ajuda a fazer o cumprimento e tratamento de responsabilidades. Então, a gente sai de um lugar de sensibilização para tratar esses elementos, né, de corrupção como fatos reais, danos causados e responsabilidades atribuídas. Então, hoje já temos uma legislação no Brasil orientando as boas práticas ou já exigindo estas boas práticas? Temos, né, essas referências legais, tanto por leis, decretos. Também temos um movimento que convida as organizações à incorporação a partir de pilares de certificações, por exemplo, né? Então, muitas certificações, selos de qualidade, de boa governança, que as instituições buscam, né, para traduzir as suas boas práticas, já trazem dentro dos seus requisitos pilares específicos de representação e demonstração de evidências do programa de integridade. E aqui é a nossa relação entre o rol de documentos e a formalidade que é possível apresentar através desses programas, mas o grande desafio de nós traduzirmos isso na realidade prática, né? É o chão então, de fábrica. Entre o que eu digo e o que eu faço, entre o que eu escrevo e o que eu pratico. E pela experiência de vocês nesse momento, vocês certamente já participaram de algumas experiências de implantação deste processo, desse sistema, né? Porque não é uma ação, pelo que eu entendi que a Eliana trouxe, é um sistema que vai trazer um novo ou vai prevenir alguns comportamentos para que tenhamos um comportamento, resumindo aqui, usar a tua frase, Sabrina, fazer o certo. Né? E na hora de implantar, o que vocês observam assim como os primeiros desafios? É interessante, Ézio, até antes da gente pensar em passos ou pilares para a implantação do programa, eu costumo sinalizar que, até para a nossa juventude entender também, o compliance é essencialmente uma virada de chave. É uma mudança cultural. Sair daquela postura da empresa que fica reclamando da fiscalização, da empresa que só lamenta ser investigada ou, de alguma forma, com um perfil de perseguição até, e assumir uma postura ativa, conhecer os seus riscos, aonde é que estão os meus pontos de fragilidade, aonde é que eu preciso melhorar, e adotar essa postura ativa, aprender a atuar frente àqueles riscos mapeados, né? Trazendo assim numa linguagem simples, seria, olha, aqui, levantei tal situação de risco. Por exemplo, eu tenho um imóvel na minha empresa, na minha entidade, mas eu nunca registrei ele. Não está no registro de imóveis no meu nome. Simples, um exemplo simples que não é incomum de acontecer. Eu mapeei o risco, eu vejo o que eu tenho que fazer para regularizar aquela situação. Então, eu decidi enfrentar aquele risco. Mas eu também posso decidir simplesmente conviver com o risco. Não tenho dinheiro no momento para pagar o imposto. Então, eu sei que eu tenho esse ponto, eu vou conviver, vou botar lá no meu plano de ação, no meu planejamento para o ano seguinte, vou montar meu cronograma de economia para poder regularizar isso, mas eu ativamente sei que eu tenho um problema e sei o que eu vou fazer para enfrentar aquele problema. Veja se não é uma virada de chave mesmo, né? Claro, simplificando muito, e antes da gente entrar nos passos, né, Sabrina? Não sei se queres comentar um pouco sobre os passos da implantação. Porque, pegando um gancho aqui, Eliana, eu saio daquela posição, eu não sabia disso. Mas deu esse baita problema aqui no registro contábil. Mas também eu nunca tive um processo de verificação dupla, nunca tive ali uma atenção maior e corro o risco de entrar numa posição muito mais assim de vítima das circunstâncias do que uma posição de gerenciamento de coisas que pode acontecer e muitas vezes acontece. É um pouco nessa linha, Nina? Exato, eu acho que aqui a tua provocação, ela reforça o senso de responsabilidade.
Então, para o administrador, para o líder, para o dono, né? Para o facilitador, essa prerrogativa de que eu não sabia, o desconhecimento genuíno, ele, por vezes, não é compatível com as responsabilidades que estão associadas àquele momento, né? E aqui os sistemas de governança e junto com esse tema particularidade do compliance são ferramentas à disposição da organização do tema para justamente trazer clareza, proteção, né? Reforço da confiança, percepção clara do exercício de propósito, por isso que a gente associa a parte objetiva e prática do compliance com a virada de chave de cultura, né? O compliance, ele não é simplesmente uma série de documentos, né? Evidências, protocolos, checklists, matrizes de risco. Sim, são ferramentais importantes para a materialidade operacional do compliance nas nossas relações, mas além de eles estarem escritos, nós precisamos praticá-los, né? Então aqui a objetividade, ela se relaciona diretamente com a subjetividade dos comportamentos, né? E dentro dessa trilha de implementação, por vezes a parte mais simples é estruturar os documentos, né? Nós vamos ter times, vamos ter bons textos, né? Mas quando a gente fala desse apelo do propósito e da prática, necessariamente nós vamos precisar de um elemento incondicional, que é o tom da alta administração, né? Esse tom da integridade, do compliance, ele vem de cima para baixo, né? A gente percebe que algumas empresas começam o movimento da base para cima, empresas, organizações, pessoas, né? Mas em algum momento a liderança referencial, ela vai precisar se engajar e efetivamente posicionar a sua mensagem a respeito do tema. É interessante essa fala da Sabrina, porque costura com a gente depende para a implantação dos programas muito de uma pré-análise da cultura da instituição, né? E tem instituições que já têm a cultura da integridade. Já existe essa demonstração, o perfil, a forma de atuação do fundador, da liderança, já vinha com todo um cuidado de fazer o certo, né? Mesmo que os outros não façam, mesmo que os outros não estejam vendo. E aí tu tem uma facilidade de desenvolver essas ferramentas, essas estruturas, porque a cultura já está arraigada. E, por outro lado, uma dificuldade imensa quando a cultura é inversa, é o lucro a qualquer custo, resultado independente de qualquer justificativa, e tu tem que construir a cultura. Construir as ferramentas fica completamente diferente quando o cenário daquela instituição é de cultura oposta à integridade, né? E isso nos traz aí desafios extraordinários. E a gente brinca, né, Sabrina? A gente vende o compliance pelo amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. Tem empresa que compra, institui o compliance porque quer ser reconhecida como uma instituição íntegra, correta, ética, porque quer conhecer seus riscos, mitigar os riscos, porque, de alguma forma, tem a consciência, a intenção da transparência, ou até porque reconhece, por exemplo, eu quero começar a me relacionar com o poder público, e ao me relacionar com o poder público, eu tenho um nível de exigência diferenciado nessas ferramentas de transparência. E tem aquela empresa que só vai discutir a implantação do programa quando receber uma multa, quando se envolver num escândalo, vai ficar imposta, ou quem vai saber dos riscos é porque o Ministério Público do Trabalho veio fazer uma fiscalização, é porque tem uma operação da Polícia Federal envolvida, essa é a pela dor, né? Ela vai implantar o programa pela dor. Não estou tirando valor dessa implantação, ela também tem valor. Mas implantar por amor é bem melhor, né? É bem melhor, né? Eu acho que a curva de aprendizado, ela fica um pouco menos sofrida nesse sentido, porque sempre quando a gente fala... No nosso último edição aqui do podcast, a gente falou bastante sobre inovação, né? E a inovação também, ela bebe muito da cultura. E, aliás, o que não bebe da cultura numa organização?
né? E aí eu queria aproveitar, vocês falaram da alta liderança como um sponsor importante para tudo isso, mas as lideranças, de forma geral, né, dentro da organização, a gente tem a alta liderança, mas tem as lideranças médias, como que vocês veem aí o desafio ou a estratégia de engajamento das lideranças? Nós, aí até vou ampliar um pouquinho, pegando a cultura do Brasil, né? A cultura do Brasil não nasceu muito assim, próxima do compliance, né? A gente até tem aí as brincadeiras do brasileiro de levar vantagem, para quem é mais maduro, lembra até da propaganda, né? Que aquilo era visto como um atributo de sucesso, levar vantagem. Combinando tudo isso na prática, como que vocês têm percebido assim, o engajamento das lideranças? Tem ido mais pela dor ou pelo amor? Bom, eu posso trazer o meu depoimento aí de uma instituição. A minha data de participação na instituição mantenedora é a data de vínculo com o próprio Pescar. 20 anos, então, Sabrina? São praticamente 20 anos dessa interação. Então, até reforçando a referência da Eliana, que sim, é muito mais fácil, né, a gente exercitar esse trabalho. E hoje o que eu percebo dentro desse engajamento, né, é quando nós traduzimos isso, já que não é uma agenda de dor e é uma agenda de amor, né, porque na dor a gente não precisa ter muitos argumentos, né. Mas no amor, o grande argumento de engajamento e sensibilização é a percepção do valor gerado com esta prática, né? Com essa conduta, com este comportamento. E aí a gente tem a oportunidade clara de traduzir isso na percepção de valor, porque hoje integridade é inclusive fator de escolha, né, do consumidor. Perfeito. É um fator de escolha nas relações de trabalho, é um fator de escolha, inclusive, né, desses jovens que se conectam de uma forma muito genuína com o propósito das instituições, né? Então, naturalmente, a gente tem muitos estudos que demonstram isso com estatísticas, né? O consumidor tem 2 produtos muito parecidos, com o mesmo ticket, na mesma relação. Qual é o elemento que endereça ele a uma tomada de decisão, né? Então, ele vai lá e vai fazer uma pesquisa reputacional. Tá? Então, ele não vai ter... Ou ele vai pedir indicação para alguém. Né? A indicação ela está muito relacionada à confiança, às boas experiências. Quando a gente fala desses elementos, isso é sinônimo de uma construção de cultura de integridade nas relações. Então, eu vejo que esta sensibilização a partir do valor, da percepção do valor gerado, é um grande repertório que nós temos para engajar aqueles que, eventualmente, ainda entendam que merece o resultado a integridade. Não que um esteja em oposição ao outro. Nós temos condições nessa construção, né, Eliana, de sensibilizar e trazer elementos que um anda junto com o outro. Né? Eu até te ouvindo, eu arrisco a dizer que a integridade vai sustentar o negócio ao longo do tempo, né? Porque vai trazer o diferencial, vai mitigar riscos. E eu acho que aí a liderança ou as lideranças perceberem o quanto a integridade não é plus, é base, talvez mude um pouco o jogo, né? E essa faz sentido, Eliana? Total. E a fala da Sabrina é importante a gente ressaltar o quanto a reputação, de fato, faz diferença, principalmente para as nossas juventudes. As novas gerações valorizam mais ainda esse impacto reputacional, sustentabilidade e integridade como pilares principais para a escolha de consumo, como a Sabrina disse. E nesse momento de mundo em que a gente tem uma rotatividade tão grande nas nossas empresas, nas nossas entidades, uma facilidade de movimentação dos nossos quadros de pessoal, vestir a camiseta da integridade e tu ter a segurança... Então, não é? Investindo na tua camiseta. Eu tô vestindo a camisa. Tu saber que tu trabalha numa empresa íntegra... Te mantém, exatamente. É literalmente, muitas vezes, o que tu, na dúvida, é o que te sustenta.
ou que gera a tua escolha. De fato é isso, né? E sem deixar de fazer o nosso comercial também, né? De sempre, uma vez jurídico também, tu não sai da cadeira nunca. Cada vez mais nós temos normativas jurídicas de quem se relaciona com o poder público ter prazo para a implementação de programas de integridade. Então, se tu fornece, se tu presta serviços para o poder público em determinados patamares de valor ou em determinados critérios de tempo, né, de vigência desse contrato, tu vai ter a obrigação legal de ter a implantação do programa. E aí a gente quer que faça o programa bem feito, né? Não quer fazer de fachada só para poder fazer a contratação, para né? dar o ticket lá no tal realizado, né? Tenho, mas aí não tem a consistência, né? Aí não tem a cultura. Não tem a cultura. É um desafio, né? Nós começamos a nossa caminhada também no compliance, fizemos na fundação, né? Fizemos todo o processo de implantação. Temos lá a nossa Compliance Officer, um abraço aí para a doutora Tatiana, que é a nossa Compliance Officer. Temos um comitê de ética, né, que a Eliana participa também. E é muito interessante o quanto a gente foi percebendo até riscos que a gente não conhecia, por mais que tenha mapeado, né, no processo a gente faz o mapeamento, mas daí no decorrer do processo, com os canais abertos, a gente foi observando muita oportunidade disto, né, Sabrina, de reforçar o propósito, né, de reforçar a responsabilidade com o propósito. Então, na experiência da Fundação, a gente tem uma experiência muito positiva. Não tem nada assim que tenha, não estamos ainda fornecendo nada para o setor público, não teve nada assim de legislação que a gente fez por convicção, entendendo que aquilo é um caminho, ainda mais no nosso trabalho, e aí fica também aqui, né, um convite para todas as entidades sociais que estão trabalhando com, né, um segmento tão sensível, muitas vezes dependendo, tão sofrido, o quanto a gente precisa ter esses cuidados com a integridade. Então está sendo, não sei se tu queres comentar como do parte do comitê de ética lá, mas a gente tem tido um resultado muito, na minha visão, muito produtivo. Ah, sem dúvida. Eu acho até, Ézio, que é bem oportuno, porque a Sabrina, de alguma forma, trouxe, durante a fala dela, os pilares, as ferramentas em geral do compliance, mas é importante a gente sinalizar que, além dessa questão cultural, do mapeamento do risco, o compliance como um organismo vivo, né? Ele não é estanque, não tem essa de mapeamento de risco. Ele é vivo, ele continua. Vivo, surge, né? um novo, surge um outro. novo problema, surge uma nova legislação, uma nova regulamentação, tu precisa te adequar. Foi o que todos nós vivemos, por exemplo, quando a Lei Geral de Proteção de Dados desembarcou para todos, né? Mas assim, é uma questão muito importante que a gente valorizou muito dentro da fundação, quando trabalhou na implantação, é criar a cultura da denúncia segura. Ter um espaço de fala para que os nossos jovens, para que todos os colaboradores, terceiros pudessem acessar. E claro que a gente começa pequenininho, né? Nosso recurso é limitado, né? Então a gente começou de uma forma mais incipiente e conseguimos, já estamos num estágio evoluído tal que a gente consegue assegurar a denúncia anônima, uma série de outros requisitos que qualificam o recebimento dessa denúncia, né? Então, esse é uma ferramenta, um pilar, né, Sabrina, muito importante. Tu ter o espaço de escuta. E seguro, né? Seguro. Porque tem uma fantasia em alguns lugares, ou assim de forma meio geral, de que se eu fizer uma denúncia, eu posso ter algum problema. Não sei se isso na experiência de vocês, mas eu percebo que às vezes tem uma dúvida, principalmente no começo, eu acho, né? Será mesmo que ninguém vai saber? Será que eu vou ter essa proteção? Será que se eu disser não vai ter uma retaliação? Tem isso, não? Tem, né? É presente. E aqui, de novo, eu trago a referência das responsabilidades, né? No momento em que a gente decide implementar um programa de integridade ou um sistema de compliance estruturado, a gente dá um primeiro passo e não tem como voltar atrás. Verdade.
Então, acho que ali é um compromisso de altíssima responsabilidade, e aí a gente vai evoluindo nos documentos, a gente estrutura um documento principal que vai declarar aquilo que é esperado, né, que são os códigos de ética e de conduta, junto com isso, uma série de documentos, e aí vai ter um canal lá para receber a informação daquilo que não vai bem, né, ou daquilo que não foi observado como deveria, e que estruturalmente nós chamamos isso de uma denúncia, mas para a instituição, o canal de denúncias é uma forma de ter conhecimento de tudo aquilo que não vai bem ou que não acontece conforme a expectativa de comportamento declarado. Então, eu gosto sempre de trabalhar uma desmistificação dessa relação da denúncia. Acho que é um passo muito importante para a construção da confiança. E depois que a gente recebe a denúncia, será que essa segurança do anonimato e da confidencialidade é só para o registro da ocorrência? Eu gosto de falar para todos aqueles que se relacionam comigo na construção desse tema que nós somos responsáveis do início, o meio e o fim. Porque se nós não tivermos esse cuidado, nós podemos trazer elementos de autoria no tratamento da ocorrência, né? Então, não é só no momento em que registra. O compromisso aqui de confidencialidade e anonimato, ele acompanha todo o tratamento da situação, inclusive o encaminhamento de eventual solução, melhoria de processo, ou mesmo alguma questão de ordem disciplinar, porque a gente tem várias etapas de tratamento dessas ocorrências, né? Então, eu pego esse gancho para trazer esse senso de oportunidade e responsabilidade. Dado o primeiro passo, estamos comprometidos. E dentro dessa proposta orgânica, eu lembro que num dos primeiros programas que eu atuei na instituição, precisamos instituir, é uma oportunidade, vamos lá. E aí eu lembro que o dirigente olhou para mim e disse assim: então, Sabrina, dado toda essa prioridade, esse investimento no tema, quando que o programa vai estar pronto? Né? E eu pensei, como eu vou dizer para ele tá vivo. que não existe esse ponto final? E eu entendo que essa é a característica mais fantástica da integridade, quando nós associamos ela ao propósito e aos valores institucionais, né? Porque a gente vai movimentando as relações, criando novos negócios, novas conexões, oportunidades. Isso associa-se diretamente à construção de imagem, né? Porque quando a gente fala de reputação, por vezes a gente associa a algo ruim, algo que vai ferir a nossa história, né? Mas quando nós falamos de construção de marcas responsáveis, né? A integridade anda e é alavanca, né, para esse movimento. Então, eu convido a todos que têm essa curiosidade com o tema e a intenção da integridade que deem o primeiro passo. E com essa tranquilidade, né, de que é um passo de cada vez. Nós mesmos, né, Eliana, a gente pode dizer isso com muita tranquilidade. Na nossa evolução lá do compliance na fundação, a gente tem colocado os aprendizados em prática, a gente tem aprendido muito com o que tem vindo também quando tem alguma denúncia. E eu percebo a denúncia como uma grande oportunidade. Sim. Porque a denúncia ela pode ser algo, ainda que talvez não tenha acontecido, mas está com uma possibilidade de acontecer, então tu pode ser preventivo. Ela pode ter acontecido e aí tu vai trabalhar para que não aconteça mais. Então, ela é talvez o maior combustível, né? Um dos maiores combustíveis para esse crescimento da governança do ponto de vista da integridade. É nessa linha? Com certeza, Ézio. Pensa, por mais que a gente, na alta liderança, na média liderança, até usando, não é, aquela fala que tu trouxesse, o nível de engajamento da média liderança, por exemplo, no mapeamento de riscos é fundamental, além, evidentemente, da transmissão da cultura. Por mais que a gente faça um esforço para mapear, a gente nunca vai conseguir mapear todos os riscos. Então, ter esse espaço de escuta é fundamental para a gente poder gerar os processos de melhoria interna, corrigir situações que a gente sequer tinha conhecimento, nem imaginava que podiam estar acontecendo, e, por decorrência, muitas vezes, de uma denúncia,
antecipar situações futuras, não necessariamente do mesmo nível, né? Mas que a gente já consegue, pelas várias medidas, como a Sabrina já trouxe, né? Eu reviso uma política interna, eu crio formas de bloqueio, eu faço um treinamento novo destacando, olha, essa conduta não é uma conduta aceita dentro da nossa instituição. O que se espera numa situação como essa é que vocês adotem tal conduta. Até de uma forma didática, né? O que a gente aceita, o que a gente espera das pessoas para tangibilizar mais no chão de fábrica, que nem a gente brinca na indústria, né? O que é aquele programa e o que é a conduta esperada, né? E a denúncia é um outro problema cultural brasileiro que a gente precisa desmistificar, né? Porque a gente tem aquela preocupação relacionada a uma eventual retaliação que, de alguma forma, está sendo desconstruída justamente pelas formas seguras com que há o tratamento, uma investigação reservada, uma investigação fora do horário de funcionamento da instituição para não expor ninguém, né? Tratar aquilo de uma forma cautelosa, como a Sabrina trouxe, do início ao fim, né? Ter cuidado na devolutiva de quais foram as medidas adotadas frente àquela investigação, mas a gente ainda tem uma cultura X9 aqui, né, falando, tem a da vantagem em tudo, mas tem a cultura que não sou eu que vou denunciar. Isso já acontece há tanto tempo, eu não tenho bem certeza, mas não sou eu que vou... Não, esse problema não é meu. Gente, essa cultura a gente tem que mudar. Qualquer problema é nosso. Né? Problemas envolvendo ética e integridade, problemas que de alguma forma vão impactar reputacionalmente a nossa instituição. Pega todo mundo. É nosso. Então a gente tem que desmistificar mais esta cultura que é arraigada mesmo no brasileiro. É mais um ponto para a gente ir evoluindo na nossa cultura como país, né? Como país como um todo. E uma ferramenta para ir avançando no entendimento são os processos de qualificação, treinamento. Isso é um caminho, assim, na experiência de vocês, assim, efetivo para ajudar nisso. Eu fiquei te ouvindo, Eliana, fiquei lembrando, por exemplo, do nosso comitê de ética, né? Até mandar um abraço para a doutora Anne Streck, né, que é voluntária lá conosco, do nosso parceiro aí, Andrade Maia. Por exemplo, né, eu acho que cada denunciante saber que aquela denúncia tem um time especialista que vai analisar, não é o gestor dele, não é alguém sozinho. Isso também não ajuda a entender que existe um tratamento profissional para mais de um olhar sobre aquilo. Tem aquela requisito, né? Bom, se alguém daquele comitê tem alguma coisa ali que tem algum conflito de interesse, automaticamente já é sacado, não participa daquele processo. Isso ajuda a ir desmistificando junto com os treinamentos? Com certeza. Aqui na prática ali, objetiva, nós traduzimos isso a uma composição de um comitê, né? Isso. Então, quanto mais, e aqui acho que é um elemento muito importante da construção de integridade, a gente falou de confiança, mas a transparência é um elemento fundamental. Então, se eu comunico claramente a expectativa do comportamento na minha instituição, nas minhas relações, eu instituo um canal seguro que garanta a confidencialidade e o anonimato. E, junto com isso, eu dou visibilidade às áreas, membros de um comitê que, de forma multidisciplinar, vai tratar de forma responsável aquela informação, aquela notícia, aquela denúncia que foi trazida. Essa é a etapa da construção dessa confiança. Então, sempre vai ter um primeiro que vai se arriscar a fazer essa colaboração com a instituição, né? Porque eu digo que denunciar um comportamento inadequado é se colocar à disposição da colaboração com a instituição. Existem algumas informações que não chegarão ao administrador se não for através desta colaboração do denunciante, né? Então, nós tratamos o denunciante com muito respeito, mesmo sem ter ideia de quem ele seja, na maioria das vezes, né? Existem também aqui estatísticas que demonstram que o denunciante, na maioria das vezes, ele busca reservar a sua identidade. E isso está tudo bem, né? Não há essa intenção de resolver a situação entendendo quem foi o denunciante.
a forma de tratar as denúncias é uma tradução exata da maturidade da instituição para tratar o assunto. Então, quando eu volto lá na minha referência, se eu dei o primeiro passo, eu não posso voltar atrás e ele é responsável, as empresas precisam estar cientes dessa responsabilidade para atuar de forma madura e responsável, né? Então, entrou uma denúncia, quem foi? Vamos ver, vamos ler, vamos ver o elemento, vamos ver se essa redação se associa a alguém. Não. Isso são comportamentos totalmente avessos, né, a essa confiança e transparência. E aqui, sim, os mecanismos de ter os documentos claros com esse repertório, treinar, treinar e treinar. Né? É quase um mantra. Treinar, quase um mantra. Exato. Tanto quem chega, né, nas nossas relações, como aqueles que permanecem conosco. Porque esses documentos eles têm uma rotina de atualização, né? Então, é necessário que esse ciclo seja absolutamente vivo, né? A gente vive, falando em vivo, a gente vive isso no Pescar, né, Eliana? Porque a cada ano eu tenho turmas novas. A cada ano tem que refazer todo o processo pensando uma parte do público que são os jovens que estão conosco, né? Então, a cada ano isso precisa ser renovado, a cada ano quem chega precisa entender e conhecer isso, e acaba também sendo um aprendizado na jornada do jovem entender essa questão da integridade. Mas ouvindo vocês, eu lembrei muito forte agora, vocês não vão acreditar, mas lembrei do nosso fundador Geraldo Link. Na época dele não tinha pelo menos o nome compliance, mas ele tinha uma máxima que eu lembrei agora, ouvindo vocês, que ele dizia assim, problema bom é aquele que fica em cima da mesa, porque aí eu posso agir, eu posso buscar alternativas, eu posso mitigar, eu acho que era uma postura que ele deixou para a entidade como um princípio forte, né? Da gente encarar as dificuldades sempre na perspectiva de melhorar. E a gente saber o que precisa melhorar é o primeiro input, né? E eu acho que aí, na conversa, no canal de denúncia, eu botaria canal de denúncia / oportunidade. Isso aí. Porque ele nos ajuda, quando é genuíno a questão da integridade, ele realmente nos ajuda a melhorar. Ele nos ajuda a fortalecer essa reputação, que é um ativo para a entidade, um ativo para cada um que participa. Porque esse orgulho de dizer, eu sou da Fundação Pescar, eu imagino, eu sou da Unimed, esse orgulho, ele sustenta, ele dá mais energia para o propósito. Não tenha dúvida, ele é inspiracional, né? E aqui, claro, quando a gente, de novo, eu gosto muito das estatísticas porque elas nos dão a ideia do caminho, né? A maioria das ocorrências dos canais de denúncia referem-se a comportamentos. Comportamento. Né? Quando nós iniciamos as conversas de integridade, vamos lançar um canal, é natural que se pense, nossa, mas então como eu vou lidar com isso? Grandes fraudes, corrupções, né, dentro das relações da minha empresa, acho que eu nem quero ver isso, eu nem quero ver que isso existe aqui, né? Mas isso é absolutamente exceção, né? A grande base da nossa atuação, quando fala-se de integridade nas organizações, o volume dessa oportunidade é comportamento, é melhoria de processos, né? Então, aqui até reforçando essa relevância, né, do inspiracional com o propósito, com esse compromisso resiliente, que integridade passa um pouco por isso, né? Resiliência, invariavelmente, quando aparece alguma notícia dessas que a gente tem muitas no nosso país, né? Sempre alguém chama o compliance officer e diz, e agora? Né? Para onde a gente vai? E a gente permanece no mesmo lugar e muito mais estimulados, né? Muito mais assertivos de que esse é o caminho. Uma outra referência importante quando falamos desse tema é que existem duas minorias. Uma minoria que tu não precisa falar nada, que vai fazer sempre o certo. Ela não conhece nada da empresa, ela chegou hoje, mas tu não te ocupe com ela, porque ela vai fazer o certo sempre. Tem uma outra minoria, que por bem é a menor de todas,
sai de casa para fazer errado tudo o tempo todo. Mas tem uma grande maioria que precisa ser orientada no comportamento esperado. Educativo. Então, aqui vem a relevância, né, dessa cultura de integridade sustentada por um sistema, por documentos, treinada e percebida na prática. Tem que ser percebida. Então, nós nos ocupamos dessa grande massa no dia a dia das nossas relações, né? Tanto dentro das empresas quanto com os seus agentes, né, de cadeia de negócio, né? Então, aqui, quanto mais fortaleço a minha integridade, fortaleço daqueles que atuam comigo. Eu fiquei curiosa, não sei se vocês terão na área da estatística, mas eu fiquei imaginando um pouco pela nossa experiência lá, né? Estamos implantando, vou pegar um caso aqui, uma situação, estamos implantando o processo de integridade e compliance. A tendência é que tenhamos no início uma alta no canal de denúncias, ou porque está implantando é o contrário, é uma baixa, e depois isso tende a aumentar, isso chega num platô. Fico imaginando no começo, todo mundo está no processo, está na curva de aprendizagem, vou fazer uma denúncia porque o café está muito frio, esse café nunca chega quente, né? Coisas assim mais que não seriam bem o propósito, porque está na curva de aprendizado. O que vocês têm assim de experiência nessa? Para quem agora está nos assistindo, opa, eu vou começar essa jornada. O que acontece? O que tem acontecido mais de curioso assim no começo? Vou começar com um depoimento, então. Acho que essa tua reflexão ela é muito pertinente, porque quando se provoca essa discussão, a primeira dúvida dos administradores é, bom, então isso vai virar um denuncismo. Isso. Né? E essa é uma preocupação pertinente, né? Bom, a serviço do que nós vamos nos colocar aqui, né? Então, aqui é a primeira tomada de decisão de um posicionamento para a integridade. Bom, independente disso, eu vou dar o primeiro passo. E aí eu dei. Lá num dos programas que eu participei da instituição, o receio dessa experiência era tanto que a inauguração, o lançamento do canal de conduta, ele se deu na sexta-feira, no final de tarde. Porque a intenção era essa, ninguém vai ver, né? Vai todo mundo embora, o pessoal vai voltar na segunda-feira e aí não vai ter aquela enxurrada de denúncias, porque a nossa primeira impressão é que as pessoas estão só esperando isso para denunciar. Tirar a faixa está aqui, ó, pode clicar. Deu a largada. E não é isso, né? Então, depois quando a gente começa a mergulhar, e qual é a evidência de que o teu programa está maduro? É justamente a quantidade de denúncias que tu recebes. Porque nós partirmos da ilusão que não tem denúncias, nada está acontecendo aqui, é um grande problema. Né? E isso faz parte do aprendizado, né? E, de novo, da digestão desse assunto e dessas responsabilidades. Então, volta aquele programa que foi anunciado e divulgado sexta-feira, ele precisou ser reeditado, né? Com bastante transparência, com bastante barulho, porque busca-se esse engajamento. E hoje, sim, se tu não tens nenhuma denúncia no teu canal, é porque algo não está maduro, ou a tua comunicação não está adequada, não existe confiança estabelecida, mas a única coisa que a gente sabe que não existe é a ausência de situações a serem relatadas, desde as de menor complexidade até as de maior complexidade, né? Do tipo, esqueci meu crachá e pedi para segurança da entrada liberar o meu acesso. Isso é um problema, porque existe uma regra de acesso nas instituições. Um critério, né, de segurança. Né? Um critério de segurança. Quem transita por aqui, né? Não é uma burocracia de acesso, né? É um controle. Então, isso acontece, né, a todo momento. Existe uma regra do local para alimentação. E eu vejo algum colaborador comendo no lugar inadequado. Eu vejo alguma situação de um descarte de resíduos. Eu vejo, então, temos sim
Muitas oportunidades. Muitas. Onde tiver pessoas, né? Temos isso. muitas oportunidades. Isso. Mas eu estava observando, a Eliana estava sorrindo aí quando tu começou a dar esses... Quero te ouvir, Eliana. O que tu vibrou aí com a fala da Sabrina? É isso mesmo, ela estava assim, ó. É bem isso, né? É bom quando a gente fala do que a gente gosta, né? Muito bom. Que gosta de trabalhar. Mas é interessante essa tua pergunta e foi ótimo ouvir a Sabrina, porque eu não vi a do cafezinho frio, mas do feijão sem sal eu já recebi. Feijão sem sal, Sabrina. Sem sal. Então, eu já vivi situações em que, de fato, a gente tinha que fazer uma triagem muito cuidadosa, né? Porque a sobrecarga do canal, né, aconteceu. Já vivi situações de implantação de programa em empresa que a gente não recebia nada, justamente dentro do que a Sabrina falou. Não existia uma cultura de segurança e a gente demorou muito tempo treinando, mostrando como fazer, testando, inclusive na frente dos colaboradores, para gerar essa demonstração de que eu estou disposta a ouvir, né? Não adianta criar o canal e não estar disposta a ouvir. E eu já vivi situações em que a gente era literalmente testado. As pessoas escreviam a denúncia dizendo, vou ver se vocês recebem mesmo e vão fazer alguma coisa. Olha, de tu ter que dar uma resposta pública no sentido de dizer, recebemos, estamos prontos para acolher as reais denúncias, as reais contribuições. Então, por isso que eu tenho que rir ouvindo as vivências da Sabrina, porque a gente, de fato, tem experiências as mais variadas aí para compartilhar. Olha que interessante essa, ele está tentando, né, saber se isso é fato, se isso tem o fluxo mesmo. É a diversidade, né, que a gente tem, né? E eu acho que essa nossa referência aqui traz um elemento talvez importante, assim, para não deixar passar, que mudam as instituições, mudam os mercados das organizações e as referências são as mesmas. Então, o exemplo que eu vivo aqui é o exemplo que você vive ali, porque nós estamos falando de integridade como um tema universal, né? Baseado no comportamento e nas relações, né? Então, essa troca de experiências e aí momentos como esse para a gente poder falar, abrir o espaço para traduzir essas relações que sirva de estímulo, né? Para que a gente realmente estabeleça isso dentro da governança das nossas relações e convide as outras gerações a estar, né, nesse propósito que movimenta a integridade. Ouvindo vocês, eu pegando a primeira fala da Eliana, realmente a palavra compliance, quando vocês falam integridade, isso parece que me fica mais... palatável, né? Me fica mais assim com sentido. Compliance, a palavra compliance... Eu concordo, né? Ela não ajuda muito. Aí depois tu vê o compliance mais associado com coisa negativa. Agora, a integridade é uma palavra tão boa, né? E tão necessária para a gente como indivíduos e como organizações. Agora, Ézio, uma coisa que é muito importante e a gente não pode deixar de usar essa oportunidade para... explorar mesmo, olha o potencial que a gente tem dentro da fundação, dentro do Pescar, dentro de tudo isso que a gente está trazendo, nesse mundo de redes sociais, de exposição, de bullying, de inteligência artificial, batendo aí na nossa porta, se já não entrou, né? Nós somos um programa que não desenvolve só conteúdo, não é só o desenvolvimento do conhecimento, né? A gente estrutura inteligência emocional, o motivacional dos nossos jovens, inteligência social até, não é? De convivência. Olha o potencial que a gente tem para trabalhar com ética e integridade dentro da fundação e desenvolver, de fato, esses jovens para que essa cultura que a gente está falando desde o início seja uma cultura de país. É isso que a gente quer construir. E é isso que a gente quer dentro dos propósitos da Fundação também. Então, é um potencial imenso. A gente tem que explorar muito essa nossa oportunidade de fala aqui, Sabrina e eu, para trazer isso para o dia a dia da Fundação, realmente, para o dia a dia dos nossos jovens. Porque eles estão muito sobrecarregados com toda essa exigência de mundo que a gente está vivendo, né?
uma grande oportunidade, porque hoje nós estamos aí com em torno de 1.800 jovens a cada ano. São 1.800 jovens que terão acesso a esse conhecimento, que depois estarão em organizações, que estarão lá usando o canal de denúncia talvez com mais propriedade. E a gente vai irradiando, né, Eliana? Vai irradiando esse conhecimento para... Criando essa confiança. É. E criando essa confiança nessas próximas gerações, e a gente precisa disso, né? Porque a gente está tratando, né, de toda essa discussão de substituição de mão de obra em função da inteligência artificial. A gente precisa criar a consciência de que por trás de toda a inteligência artificial tem uma inteligência humana. E se a gente não tiver clareza dos vieses, da necessidade da gente evitar a discriminação, da necessidade de nós sermos éticos, enfim, de nós sermos éticos, se não tivermos essa clareza, nenhuma inteligência artificial vai valer a pena seguir daqui para frente. A gente precisa criar esse cidadão, não é? A gente não desenvolve cidadãos. Exatamente. Para que a gente tenha esse poder, efetivamente, né, de agir de forma ética. Com integridade. Agora, o tema que tu trouxe aqui dá um outro podcast, hein? Quais são as políticas de uso de IA nas organizações do ponto de vista da integridade? Imagina o tema que dá isto, né? Eu faço um trabalho todo com o apoio da IA, eu deixo claro que tem esse apoio, eu pego... Tem um tema aí Aliás, a gente tem discutido muito isso na educação, né? Como que a IA passa a ser uma ferramenta de apoio e não uma ferramenta onde simplesmente se traz a resposta. Mas, Silvia, eu acho que esse aí é para um outro podcast, né? Para a gente não perder o foco. Eu estou vendo aqui, quero agradecer muito a ProHub, que é uma parceira para essa nossa temporada do nosso podcast. Muito obrigado a todo o time aí da ProHub. Tenho aqui os nossos mantenedores, Eliana, que são empresas que acreditam nesse trabalho da Fundação como a Unimed e colocam não só o seu entusiasmo, mas colocam o seu propósito também para transformar vidas. A gente tem todo esse número de voluntários que anualmente, mais de 1.000 pessoas participam em cada uma das unidades, A Eliana é voluntária, a nossa conselheira é voluntária, está aqui conosco. Nós temos todos os colaboradores, os apoiadores, então é uma grande rede de parceria. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, tá bom, eu implantei a política de integridade, vou chamar de integridade agora. E como fica os stakeholders dentro dessa política? Como ela precisa chega em que medida? Como que eu posso, né, ter essa inter-relação com essa política com quem está aí na minha órbita ou quem eu estou me relacionando, na experiência de vocês? Quando tu fazes essa referência, né, da fundação, é uma nobre missão, né, e cada um que se associa tem essa percepção e essa clareza. Os sistemas que a gente falou até aqui, nas suas variáveis, eles contribuem, né, para a robustez e para a musculatura dessa missão. E até dentro de uma referência que eu fiz anteriormente, quando um assume o papel de integridade e esse investimento na integridade como algo prioritário nas relações, é natural que a ramificação dessas relações, né, a irradiação desse tema na cadeia, ele aconteça, né? Agora, de novo, na conexão das responsabilidades, dentro desse propósito, lá pelas tantas, a gente vai encontrar um parceiro de negócio que, eventualmente, vive algum problema, né? E como a gente administra isso? Porque ele vai vir para a mesa. Lembra, eu dei o primeiro passo, eu não tenho como voltar. Eu já comuniquei, eu tenho pessoas, eu digo que a integridade, ela nos coloca num palco interessante, né? E é um palco em que nós temos muitos espectadores. Dentro dessa relação, até responsabilidades com terceiros, seja com os jovens, com os mantenedores, com todos aqueles que... a própria comunidade, né? Então, desse palco, quem está me vendo, está me observando, né? Qual é a experiência que vai ter? Então, eu já participei de muitas situações em que, por vezes, na cadeia, existe essa exigência recíproca, né,
eu exijo o teu programa de integridade ou alguma referência mínima, você vai exigir do meu lado da mesma forma, e aí a gente vai criando essa cadeia, ela pelas tantas acontece alguma situação. E aí eu preciso tomar decisões, preciso fazer o entendimento e tomar decisões. Eu encerro as relações, rescindo contratos, né? Aqui não só da ordem de pessoas jurídicas, mas dentro da nossa relação com os nossos clientes, nossos beneficiários, por exemplo, quando eu encontro situações de fraude, de várias formas, utilização do plano, contratação do plano, isso é uma realidade, né? Eu faço esse entendimento e o que eu faço com isso? Porque o programa de integridade, o compliance, ele não orienta só o canal de denúncia nas relações diretas, né? Mas como ele é orgânico, eu exercito ele nas minhas relações. E aí eu tenho que tomar decisões, eventualmente, de encerrar a relação com um determinado cliente, encerrar a relação com um determinado parceiro de negócio, né? Quanto mais transparente, né, e responsável for essa construção, este momento, que não é um momento fácil, né, não é um momento fácil. Imagino. Ele passa a ser um momento maduro e de entendimento entre as partes, né? Até para dizer, não, eu conheço a jornada que tu construíste de integridade até aqui, me surpreenderia se tu não fizesse esse convite frente ao que aconteceu ou frente à notícia que aconteceu, né? Então, eu entendo que dentro de uma nobre missão, as responsabilidades, elas são relevantes, né? Elas tomam um assento maior e a integridade está aqui a serviço disso. Agora, é interessante, né, Sabrina, o quanto antes de nós chegarmos nesse ponto dessa tomada de decisão, é nossa responsabilidade, as nossas instituições mais maduras, que já têm os programas de integridade fortalecidos, ensinarem a esses prestadores, a esses fornecedores de serviço e até aos clientes, ensinarem esse passo a passo da integridade, né? Então, justamente para tentar evitar esse momento duro, difícil, como a Sabrina trouxe, né? Então, o quanto também é nosso papel, ao fazermos as nossas diligências, os acompanhamentos dos prestadores, dos fornecedores, orientarmos, de fato, compartilharmos o conhecimento sobre as melhores práticas, qual é o melhor caminho, qual a melhor solução para determinados pontos de fragilidade que nós estamos enxergando naquele prestador de serviço ou naquele fornecedor de insumos, produtos em geral, né? É um papel que as empresas têm assumido, principalmente aquelas empresas que, de alguma forma, estão certificadas no mercado, né? Porque, como a Sabrina disse bem lá no início da nossa conversa, existem selos de reconhecimento dos programas de integridade. Então, é uma responsabilidade nossa também disseminar essa cultura, né? Trabalhar para a gente ter mais gente do mesmo lado, né? Porque aí vai criando uma rede virtuosa, né? Vai criando uma rede no teu entorno. Se cada um criar essa rede no entorno, a sociedade acaba avançando como consequência, né? Nós estamos, é pena porque o tempo ele vai indo, né? Ele é tão implacável quanto a ética. Ele vai indo. Mas nós temos ainda alguns minutinhos aqui, porque o tema ele é muito instigante, ele traz muitas perspectivas de como a gente pode e deve, né? Nesse último bloco que a gente está comentando aqui, para ver se eu entendi bem, existe uma etapa que é essa implantação interna, né, focada mesmo na organização, vai criar as ferramentas, vai trazer as políticas, vai revisar lá o seu código de ética, vai vincular, vai criar o sistema. E vai viver isso, né? Na medida que isso vai amadurecendo, um segundo passo natural vai chegando nos seus stakeholders, vai compartilhando isso e vai fortalecendo todo o seu entorno. Porque a gente vê aí alguns problemas de reputação que respingam, né? Deu um problema lá no fornecedor, que é daquela organização, e daqui a pouquinho respinga, porque tu está te alimentando daquele fornecedor. É um pouco nessa linha de maturidade que tem acontecido, que vocês têm observado? Com certeza, eu digo que é quase um abraço, né? A gente está no centro e abraça a nossa cadeia, a nossa rede. Isso é algo do dia a dia, toma muito assento operacional, né? Então, acho que quando a gente fala estruturou
por onde caminha a disseminação. Acho que a Eliana fez essa provocação e vale a gente explorar. Não é só para o colaborador, né, que está diretamente conosco. Dentro de uma operação, eu tenho agentes externos, eu tenho clientes, eu tenho sócios, eu tenho parceiros de negócio, terceiros que estão dentro da instituição trabalhando conosco, né? Então, muitos profissionais de empresas terceirizadas que estão dentro do nosso ambiente. Então, convém que nós façamos esse reconhecimento de quem são, né, os agentes que conversam e interagem com esse sistema de integridade. E, a partir daí, a nossa habilidade de criar repertórios específicos, né, para desenvolver essas trilhas de sensibilização. Então, o treinamento, como é que eu faço a disseminação? Né? Através de treinamentos estruturados. Hoje a gente tem essa referência do online, né, que nos dá uma capilaridade, um alcance impressionante, né, a oportunidade de deixar um conteúdo gravado. Então, nós temos hoje é mais fácil falar de integridade do que lá no nosso início, né, onde tínhamos que fazer deslocamentos presenciais, né? Então, hoje a gente consegue fazer isso através de treinamentos estruturados, rodas de conversa, colocar-se à disposição para reuniões de integração com novos colaboradores. Então, aqui também destaco a parceria entre as áreas, né? Nós falamos lá, a integridade tem um profissional que é a referência, a gente chama do Governance Officer, né? Do Compliance Officer. A gente faz essa referência, mas ele não faz esse papel sozinho, né? Então, aqui ele vai criando as suas redes para dentro e para fora. Áreas afins diretamente relacionadas, área de gestão de pessoas, área de comunicação, área de relacionamentos com o investidor, gestão de terceiros, área de suprimentos. Cada instituição vai nominar, né, os seus referenciais, mas assim a gente reconhece e consegue criar esses mecanismos não só de treinamentos, como também pílulas de conteúdo, né, comunicados. No momento que tiver uma integração com o sócio, atribuir isso, incorporar a fala da integridade nos porta-vozes das instituições, né? Nós temos na Unimed um momento que é muito emblemático que a gente construiu e as pessoas até esperam esse momento, que é a Semana da Ética e da Integridade, né? A gente faz uma semana inteira dedicada ao tema, com pequenas palestras, conteúdos, convidados, né? Dinâmicas entre áreas, competições. Olha que né? legal. Então, existe muito recurso e criatividade associada, e aqui eu lembro de um colega de início de jornada que ele dizia: se para ser íntegro precisa ser caro, nós temos um problema. Então, eu uso aqui a expressão da integridade porque esse tema não é das grandes instituições, né? A gente consegue trabalhar a implementação de programas em pequenas, médias, grandes empresas, usando da criatividade, da capacidade do engajamento de todos aqueles que se relacionam conosco. E aí tem uma série de, né, cases aqui que a gente poderia trazer e que são inspiração para a gente também. Eu vou ilustrar aqui a tua fala conosco, né? Nós somos uma fundação que tem o apoio e vive, né, da doação dos parceiros. Então, e a gente está comprometido totalmente com o nosso processo de compliance e integridade. Implantamos, mesmo sem ser uma grande empresa. Então, nós somos uma prova viva, viu, Sabrina? Fazendo acontecer. Que é possível fazer acontecer isso com toda a dedicação, né, Eliana, que a gente tem feito. E a Tatiana não perde uma oportunidade de colocar um treinamento, de colocar uma fala em qualquer oportunidade que ela tem com os parceiros, com os jovens, com o nosso time de formação também, justamente para fazer a média liderança ser embaixador do programa de compliance, né? A gente ter essa cadeia de repercussão de responsáveis, né? Não adianta, como a Sabrina falou, ter um compliance officer. Não é? Uma andorinha não faz verão, não é? A gente precisa que todo mundo se sinta responsável pelo programa de integridade. E para isso a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para retreinar, para compartilhar experiências, para falar sobre o canal de denúncias, na confiabilidade do canal, como é que é o processo de investigação, para falar sobre as políticas em geral, né? Porque, como eu falei, para que a gente dissemine o que é a conduta esperada.
Então, essas oportunidades são fantásticas e envolvem a média liderança. Super importante. Se há um engajamento da média liderança, há uma efetividade na cultura da integridade. Uma cultura que tem que ser reforçada nessa direção, né? Eu fiquei também imaginando, Eliana, a complexidade das organizações maiores do ponto de vista de implantação. Eu fiquei imaginando aqui a Unimed, né? Eu não tenho noção, mas são milhares de cooperados, né? Milhares de médicos cooperados. 6.800. 6.800 médicos cooperados. Tem mais o time, os contratados. Então, é um universo que precisa estar alinhado com essa integridade, com os códigos de conduta, com os códigos de comportamento. É um desafio, né, Sabrina? E ao mesmo tempo, e por isso, né, esse engajamento institucional. Né? A gente precisa ter os sponsors da integridade. Então, a gente usa muito essa expressão, algumas instituições chamam dos embaixadores da integridade, né? E tem um projeto que o time tem um time que toca, né, o dia a dia de uma forma muito habilidosa e inspiracional, mas eles instituíram a Liga da Integridade. Liga. E aí a gente vai usando essas referências, né, e alcançando um conteúdo que, quando a gente começa falando de compliance, cumprimento de lei, parece ser tão distante da realidade, né? Então, essa habilidade de fazer chegar, né, a informação que nós desejamos. E aí aqui os traços de cultura são importantes porque essa intenção ela muda para cada instituição. Na mesma instituição ela muda de tempos em tempos. O canal de denúncias ele é um ativo para essas definições. Ali a gente consegue ter um termômetro de qual é o tema que precisa ser melhor esclarecido, qual é o tema que precisa ser melhor treinado. Essa conexão, falamos, né, fizeste a referência da inovação, essa conexão com estruturas de novos negócios, né? O que isso tem a ver com a integridade? Tudo. Porque se está lançando um novo negócio, eu preciso saber quem é a rede que está se estabelecendo lá e trazer esses elementos da integridade dentro desse ciclo vivo. Então, a gente brinca que a integridade é um polvo dentro da instituição, né? E quanto mais nós tivermos essa habilidade e, por isso, assim, essa resiliência, porque isso dá bastante trabalho, né? A gente volta, faz conversas, mas, como em algum momento tu referiu-se, a gente faz aquilo que a gente gosta, né? A gente está dentro dessa conexão de propósito e inspiração, e isso vira, né, prazer na relação. Então, é assim que a gente trabalha e é assim que a gente influencia, né? Falando da Unimed, ela também participa de um sistema cooperativista. Então, a gente tem uma série de outras referências da marca. Então, se é para a gente falar de desafios, esse também é um, né? Mas acho que aqui também funciona a questão de rede e como, né, as diretrizes elas acontecem dentro de uma organização, mas tem essa capacidade de influenciar o entorno. Nós estamos aqui na mesa com uma experiência de uma entidade social sem fins lucrativos, com o seu programa lá estruturado, com a sua aprendizagem contínua, e temos aqui de uma instituição que é uma cooperativa com um universo gigantesco de participantes também implantando. Então, na mesa, né, Eliana, tem 2 exemplos aqui de tamanho, de possibilidades, cada um com o seu desafio, né, mas os 2 implantando. Tu falasse embaixador, eu vou ter que fazer um parênteses aqui agora, porque embaixador me lembrou do jantar. A gente tem um jantar agora, ó, o jantar de 50 anos do Pescar, vai ser maravilhoso aqui no União, com um show, com o pessoal do Cookies União vai estar lá com pratos assim maravilhosos. Então, todos que estão nos assistindo estão convidados. Vocês encontram as informações de como adquirir o convite nas nossas redes sociais. Fechando parênteses, eu não posso perder essa oportunidade. Gente, chegando aqui mais aqui no final aqui da nosso bate-papo. Se vocês agora pudessem deixar, né, uma mensagem aqui para todos que estão nos assistindo agora, porque nós estamos na internet, a gente não sabe quem vai assistir, quando vai assistir isso, nós estamos em 2026, viu?
Hoje é dia... Que dia é hoje, Silvia? 1º de julho. 1º de julho de 2026. Estamos falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só para o pessoal ficar registrado, porque isso vai para o mundo depois, né, Sabrina? O que vocês deixariam aí de mensagem para quem está nos ouvindo e ficou simpático ao tema e gostaria de saber mais? Por exemplo, existe uma associação de compliance, existe alguém que faz esse estímulo no Brasil, que tu pode recorrer, buscar conhecimento? O que vocês deixariam aí de uma palavrinha para quem se interessou pelo tema, quer saber mais e quer começar essa jornada? Acho que a gente tem muito conteúdo de qualidade disponível, né? A gente tem, por exemplo, na Federação, tem uma oportunidade de compartilhar com a Sabrina a participação no Comitê de Ética e Compliance da Federação, e a gente desenvolveu já muito conteúdo aberto, está na página da Federação, disponível. Além de cartilhas, sugestões, a gente faz pequenos vídeos, né? Pílulas em compliance sobre temas de fato desafiadores, né? A gente tem, eu fazendo merchan aqui na condição de coordenadora geral aqui do capítulo do Rio Grande do Sul, do IBGC. Na página do IBGC também a gente tem caderno, conteúdo disponível, tanto um caderno específico de compliance, quanto cadernos direcionados à ética e um específico de programa de integridade, já mais recente também. São materiais abertos que estão disponíveis. No Sebrae, a gente tem ótimo conteúdo direcionado a desenvolvimento de programas de integridade para pequenas empresas. A gente tem no IBGC também um caderno para startups e scale-ups, direcionado para a implantação também de governança e integridade. Helena, para o pessoal saber o que é IBGC. É o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É um think tank que trabalha há mais de 30 anos com governança no país, e a gente, consultando a página ibgc.org.br, acessa conteúdo, porque um dos pilares da instituição é justamente fomentar o conhecimento aberto para propagar essa socialização do conteúdo e gerar o país que a gente quer. Que legal. Entregar realmente, né, aquilo que a gente espera. Então, a gente tem muitas frentes de conteúdo disponível, né? Citei aqui muito superficialmente, mas a gente tem muito conteúdo disponível, aberto. E contem conosco, né, Sabrina? Com certeza. Nos procurem na Fundação, procurem, que a gente está sempre participando aí de disseminação de conhecimento. E principalmente, né, Eliana, outras entidades sociais, né, que talvez se sintam mais assim afinadas com nossa natureza, estamos à disposição, né, para contribuir com o que a gente já conseguiu trilhar até aqui. Com certeza, e é sempre um prazer, né? Acho que oportunidades como essa, né, da gente poder estar aqui, conversar e abrir esse entendimento, compartilhando as realidades, né, que por mais que a gente diversifique, a gente vai falar invariavelmente sobre as mesmas referências, né? Então, muitas entidades têm esse conteúdo e essa troca, eu acho que ela é insubstituível, né? E aí, reforçando a fala da Eliana, estamos à disposição. Maravilha. Vocês se imaginam hoje trabalhando sem o conceito da integridade, sem toda essa caminhada? Não tem, é um caminho sem volta, né, Sabrina? Dado o primeiro passo, não há como voltar, e ele se associa a propósito. Então, acho que esse apelo ele é muito genuíno, mas ele tem um valor de um compromisso inegociável, né? Quase como se a gente trouxesse essa referência, né? Integridade é algo inegociável nas relações e reforça essas escolhas que a gente faz ao longo do caminho da nossa vida. Eu acho que especialmente, né, nesse momento de mundo que a gente está vivendo, né, a gente brinca, inclusive, lá na Fundação, né, tem aqueles conceitos de mundo VUCA, para nós o mundo MUVUCA, que evolui para o BANI. As incertezas, as instabilidades, elas são tamanhas que tu ter esse norte, essa referência da ética e integridade, te dá convicção e certeza de que a gente está fazendo a coisa certa, né? A gente está no caminho certo e construindo, como eu disse, a sociedade na qual a gente quer viver. Então, ninguém que trabalha com compliance, com integridade, perde o brilho no olho. Leva umas puxadas de tapete poderosas. Cada escândalo desses que a gente precisa explicar
dentro, né, das entidades, dentro das empresas, como que acontece uma coisa assim em empresas, entidades que têm programas de compliance instituídos, né? Então, a gente leva um pouco de baque nessa confiabilidade, mas a gente não perde a resiliência e continuamos sempre. A Ana Amélia, uma colega nossa muito querida, fala que a ética é um músculo. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente faz ela replicar, mais fortalecida ela fica. E é isso que nos segura na nossa convicção. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo estão percebendo o brilho nos olhos de vocês. E por isso que passou tão rápido aqui o nosso tempo, né? E eu quero agradecer muito, Eliana, a tua presença aqui conosco, o teu conhecimento, né? A tua participação, trazendo esse conhecimento, mas principalmente esse entusiasmo, né? De quem, além de fazer, acredita muito no que faz. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Sabrina, muito obrigado, Sabrina, que traz não só também esse conhecimento técnico, mas essa crença e essa convicção que vai reforçando a nossa também, né? E eu tenho certeza de que quem vai nos assistir vai ficar contagiado aqui com o que vocês trouxeram. Muito obrigado. O Pescar acredita muito na integridade. Nos esforçamos a cada dia, mas eu saio também com lições aprendidas aqui, viu? Eu saio com a lição, com o tema de casa. Tema de casa, de esse desafio de cada um de nós lá na Fundação ser um Compliance Officer. Porque às vezes a gente vê o Compliance Officer fazendo as coisas, fazendo os treinamentos, e aí às vezes fica um pouco passivo, falando por mim, né? Mas hoje saio com esse tema de casa. Que cada um de nós precisa estar preocupado e engajado em ajudar essa integridade no dia a dia. Então, muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Vocês devem ter percebido que a gente tem um QR Code aqui na nossa tela. Esse é um convite, né, para participarem aqui conosco, investindo nesse projeto que agora completa 50 anos, mas que já está planejando os seus próximos 50 anos. E vem muita novidade por aí. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Obrigada. Obrigada.